Só mais uma coisa, porque talvez você possa usar Python no terminal às vezes, tá? Então, no terminal, você pode checar lógicas, né? Então, o terminal, ele é um espaço, um ambiente, onde caso a operação que você esteja fazendo seja alguma coisa, ele retorna essa coisa direto. Aqui no caso, o falso ele impede que o if statement seja considerado. Já o verdadeiro ele permite que o if statement seja considerado. Então, caso essa linha seja verdadeira e esse código execute, ele retorna para mim direto o print, ó. Então ele retornou o que esse print faz. A função print em si, ela retorna alguma coisa. Mas perceba que se eu fizer isso aqui, ó, a igual a 1, e aí eu escrevo if true, a. No terminal, ele retorna alguma coisa. Se você escrever isso aqui no Sublime, ele não faz nada. Ele não retorna nada. Ele só... como essa informação foi fornecida, ele só toma ciência dessa informação nesse loop e depois sai dele e não faz nada. Então aqui no terminal é interessante se você quiser checar coisas, né? Então você pode checar variáveis aqui no terminal só apertando Enter. Então você pode só de dar Enter nas variáveis você retorna elas, né? Então o terminal é um espaço onde você pode checar lógicas. Eu vou começar pelo terminal para a gente pegar um pouco o costume das operações básicas que a gente vai estar fazendo aqui. Nesse curso, entre aspas, que eu estou montando, eu pensei como algumas coisas que você pode fazer com um conhecimento razoável. Elas são mais legais se você conseguir produzir alguma imagem, algum vídeo, né? Então, às vezes você conseguir fazer algo difícil para iniciante que não retorna nada, não retorna nenhuma imagem bonita, nada disso, não é tão emocionante. Então, eu estou pensando que como a gente vai ter essa abordagem de, na verdade, tentar printar alguma coisa, tentar trabalhar alguma coisa relevante para um conhecimento inicial, assim, nesse tutorial, eu queria só passar pelas operações básicas que a gente vai fazer. Então, tipo, o Python ele é uma linguagem que ele é uma linguagem onde você possui objetos. Pior que não ficou muito bom essa forma como eu coloquei. Não seria objetos a forma de falar, tipo, a forma técnica não é a minha expertise, né? Então, eu não sei descrever exatamente o que o Python é em termos de linguagem e sintaxe, mas o Python ele é simples, tá ligado? Ele é uma linguagem que você checa basicamente loops, né? Então você imagina que coisas que você gostaria de trabalhar, né? Variáveis como inteiros, né? Variáveis como strings, que são letras, né, caracteres, variáveis como listas, que são listas que contêm elementos, né? Então uma lista pode conter uma lista, que por sua vez pode conter uma lista, certo? Isso é uma lista que é mutável, tá? O que eu quero dizer com mutável? Eu quero dizer que eu posso acessar um elemento dessa lista, por exemplo, o elemento de índice 0, este elemento aqui, e mudar esse elemento por algum outro valor, ó. E aí quando eu acessar essa variável que está na minha memória, essa variável C, o que me retorna é a lista daqui de cima com o primeiro valor alterado de 1 para 0, né? Então essa é uma coisa muito interessante no Python que a gente vai usar bastante, que são listas, tá? O Python ele também tem tuplas, mas as tuplas elas não permitem ser alteradas, tá bom? Então uma tupla, por exemplo, é algo que você, assim como uma lista, consegue acessar. Então você consegue acessar o índice 0, que é
esse zero aqui, mas você não consegue mudar esse elemento, ó, vai dar um erro de tipo, ó. A tupla não suporta item assignment. Então você não consegue associar um valor àquele item. Já numa lista, sim. Então, uma tupla é interessante para você armazenar variáveis que você não quer mexer e você quer garantir que você não mexa, mesmo que sem querer. Já listas são interessantes para armazenar variáveis, coisas que você quer mexer, né, que você quer mudar ao longo da execução do seu código, né. Essas são as formas mais básicas assim de variáveis e a gente não vai trabalhar com muito além disso, tá? Só uma outra coisa, né? Uma lista, ela pode ser um item, que é uma lista unidimensional, mas uma lista ela também pode ser um conjunto, né? Então uma lista dentro de uma lista. Isso aqui seria uma lista bidimensional, tá? Se você parar para analisar rapidinho, ó, o elemento 0 dessa lista de fora, que é basicamente a variável D é essa lista de fora. O elemento 0 é essa lista de dentro, que por sua vez é uma lista. Então o seu primeiro elemento pode também ser acessado, né? Que é justamente o 1. Caso você queira o primeiro elemento dentro da lista de fora, você deveria receber uma lista, né? Que é justamente a lista que contém 1. Então a gente pode acessar variáveis bidimensionais, tridimensionais, quadridimensionais, por aí vai, fazendo essa associação de índices, tá? Esses aqui são os índices. Você refere-se ao índice de uma lista ou de uma tupla dessa maneira, tá? Existem também dicionários no Python que são escritos dessa forma aqui, mas eu não uso quase nunca dicionários por enquanto, então não vejo necessidade da gente explorar eles, porque é basicamente uma outra forma, um outro tipo, uma lista, né? Assim como uma tupla se pode associar como se fosse tipo uma lista, um dicionário também. Agora a gente vai passar um pouquinho pelas operações básicas no Python, né? Então, considerar eventos, né? If, else, né? Se não. Eu gosto de pensar, para considerar um primeiro problema assim que a gente tem que considerar um se, a fórmula de Bhaskara, tá? Lembre-se que eu estou adicionando um comentário aqui por conta dessa hashtag aqui, né? Isso torna um comentário, ou seja, isso aqui não é uma variável. Se eu passasse isso aqui como uma variável, meu Python retornaria um erro, né? Ó, não existe essa variável, né? Agora, caso eu associe essa variável a alguma coisa e eu não posso, uma variável não pode ter espaço entre as letras, né? Então, aquilo ali ia estar errado de qualquer jeito, né? Mas caso daí eu associe uma variável a alguma coisa, daí eu posso chamar ela, né? Então, enfim, só lembrar dessa lógica. E aqui eu gostaria de explorar a fórmula de Bhaskara primeiro em pseudocódigo. Então, eu vou adicionar um comentário aqui. No terminal é mais fácil adicionar um comentário dessa maneira assim. Eu abro esses três e aí eu fecho com esses três depois, mas não vou fechar agora. Então, a fórmula de Bhaskara, o que ela faz? O que eu tenho que fazer para executar uma fórmula de Bhaskara? Bom, eu tenho que pegar valores A, B e C da equação, né? X quadrado. No Python ao quadrado é assim, tá? Então, x quadrado A. Então, eu basicamente preciso... Deixa eu escrever dessa forma, assim, ó. Vou escrever em pseudocódigo mesmo. X quadrado A mais x B mais C igual a 0. Eu preciso receber valores A, B e C. E a partir deles calcular um certo delta, né? Que é basicamente B ao quadrado menos 4AC. E checar, no nosso caso, né, se esse delta é uma solução real. Então, se o delta é uma solução real, que por sua vez é delta maior ou igual a 0, né? Maior ou igual a 0. Em Python, maior ou igual é assim mesmo. Então, se delta é uma solução real, então eu calculo as soluções. Solução
1 e solução 2, né? E aí eu retorno isso. No Python eu escreveria dessa forma, eu já vou escrever assim para a gente se acostumar com a ideia de função com antes, tá? Porque justamente seria interessante criar uma função que seja a fórmula de Bhaskara, né? De forma que se a gente quiser fazer a operação de novo com outros A's, B's e C's, que a gente não digite 6 linhas de código novamente, mas simplesmente execute uma função em uma linha, né? Mas a nossa lógica é justamente essa. Se delta é uma solução real, então eu retorno as soluções. E se não, ou seja, o outro caso, vamos supor que eu retorne algo que representa nada. Aqui no Python eu poderia escrever falso, falso, isso representa nada. Poderia escrever none, none, que seria realmente nada, né? Um vazio. Poderia retornar 0, 0, mas não quero confundir número com outra coisa, né? Então eu vou retornar falso, falso. Não, vou retornar none, none, tá? Nada, nada. E beleza, essa é a ideia em pseudocódigo do que a gente gostaria de fazer para executar uma fórmula de Bhaskara. Como eu já dei o spoiler, né, seria interessante transformarmos isso numa função. Então vamos já fazer isso. Uma função no Python é definida dessa maneira, def, e aí função Bhaskara. Lembrando que as variáveis não podem ter espaço, tá? E não pode ter caractere especial, tipo isso aqui, til, nenhum caractere especial. Então, sem acento e sem espaço entre si, e não pode começar com um número, tá? Então, isso aqui o Python não aceita, mas isso aqui ele aceita, isso aqui ele aceita, isso aqui ele aceita. Enfim, tem que começar com uma letra. Isso aqui ele aceita também, pode terminar com uma letra. Então, uma função de Bhaskara, ela recebe variáveis. Vamos supor, as variáveis eu já vou chamar explicitamente de A, B e C. Definir a função, ou seja, essa função espera receber essas 3 variáveis. Ou seja, o usuário tem que dar essas variáveis, né? Dando essas variáveis, o que ele vai fazer? Ele vai calcular o delta. Então, o delta vai ser calculado aqui dentro dessa função, dessa maneira aqui, ó. b² menos 4ac. Quadrado pode ser escrito assim também, tá? E aí você pode escrever outras potências, né? Até mesmo raiz, que é elevado a 0,5, ou 0,5 é equivalente, tá? Escrever 0,5 ou 0,5 no Python. Mas enfim, vou deixar b vezes b, então a gente calculou o nosso delta, e agora a gente vai verificar essa lógica, né? Se delta é uma solução, que no caso é um if, né? Então o se é justamente o if, se delta é uma solução real. O que é delta ser solução real? É ele ser maior ou igual a 0. Então este número que eu estou calculando, porque A, B e C são números, esse número que eu estou calculando, ele tem que ser maior que 0, para que eu retorne as soluções, né? Quais são as soluções da fórmula de Bhaskara? É justamente menos b mais a raiz de delta. Eu vou usar aquela mesma lógica que eu tinha escrito ali, então elevado a 0,5, elevado a meio, né? Dividido por 2a, essa é a primeira solução da fórmula de Bhaskara, e o segundo valor que eu quero retornar é isso aqui com um menos, né? Essa mesma parada, deixa eu excluir isso aqui, senão vai dar erro, só que com um menos aqui. Caso não, né, eu também quero retornar alguma coisa, porque eu quero também poder associar essa minha função a variáveis, né? Então, caso o meu delta não retorne nada de útil, ou não seja uma solução real, né, eu retorno algo inútil, algo falso, né? E a gente vai usar rapidinho lógica para entender como que a gente pode usar isso aqui, né, como sendo uma variável não aceitável no nosso programa, caso a gente queira desenvolver uma função que só pegue, só utilize o output da função Bhaskara quando o delta for maior ou igual a 0, né? Então acabamos de definir a nossa função. Qual que é uma forma que a gente pode testar se a nossa fórmula pode estar errada, tipo, pode dar um delta errado? Eu pensei em colocar A igual a 4 e C igual a menos 4, para a gente
encontrar aqui, que essa aqui é uma solução bem fácil, deveria dar 1 e menos 1. Então vamos tentar. Quando você vai chamar uma função, desculpa, def não, aqui agora só chama a função. Lembre-se que se eu chamar essa função no terminal, ela me retorna os valores porque eu estou pedindo. No Sublime, eu vou associar já de antemão, né, o output dessa função às duas soluções que eu espero que ele retorne, né, tanto as válidas quanto as inválidas, né. Mas aqui, como a gente está no terminal, eu vou ter esse preciosismo aqui. Então, o meu A era 4, que eu imaginei. Você pode tanto referir-se às variáveis explicitamente, quando estiver chamando a função, as variáveis que você chamou aqui em cima, né? Ou você pode simplesmente, na ordem de cada variável que você chamou, só colocar os valores, né? Então, tanto posso escrever assim, quanto posso escrever assim, tá? E muitas vezes até é mais fácil de se organizar quando você escreve explicitamente, depende do caso. Aqui é até que tranquilo, né? E aí beleza, a gente recebeu as duas soluções de volta. Vamos procurar um que não tenha solução real, né? Com C positivo. O que a gente vai ter? Nada, nada. Uma lógica simples de testar. Vamos... uma lógica simples mesmo de testar, ó. Num comentário aqui. Seguinte, ó. Se a função Bhaskara retornar soluções válidas, então print soluções válidas. Não vou nem colocar em... vou colocar aqui em string. Certo? E se não, print soluções inválidas, tá? Em pseudocódigo, a ideia do que a gente quer fazer seria isso aqui. Estou fechando o comentário. Então vamos tentar fazer essa lógica. Ó. Se a função Bhaskara retornar soluções válidas, então vamos imaginar essa função Bhaskara aqui. Ó. Então, se isso aqui retorna algo válido, printa válido. Ele printou. Isso quer dizer que eu estou retornando alguma coisa que não é falso e não é none, tá? Lembra que eu tinha mostrado que se falso, o meu statement não é considerado, ó? Ó, se é falso, o meu statement não é considerado. Então, se isso aqui retorna none, será que a gente vai entrar nesse print statement? Vamos ver, ó. Se isso aqui retornar uma solução inválida, ou seja, com A igual a 4, B 0 e C igual a 4. A gente vai retornar alguma coisa? Vai, nesse caso. Então, qual que pode ser o nosso problema inicial? Talvez o none? E se a gente troca a nossa função? Porque, vamos testar aqui, ó, if none, print. Será que ele vai entrar nesse statement? Ele não entra. Ué, por que o função Bhaskara está retornando alguma coisa válida? Ó. O função Bhaskara retorna algo válido com A igual a 4 e C igual a 4. Retorna none, none. Retorna uma tupla. Bom, será que se eu checar o primeiro elemento, o none, será que a tupla de nones não é válida? Tipo, se eu pegar só o none. Ah, olha só, então uma tupla de nones é válida. Uma tupla é true. É interessante isso. Então talvez uma forma de colocar isso aqui possa ser então explicitar que eu espero que o none seja considerado inválido, né? Então, vamos supor, se função Bhaskara
Eu me embananei um pouco aqui, inclusive, tentando pensar nesse none, porque não é a lógica mais confortável de usar none, né? Poderia ter usado explicitamente false, né? Então, só para testar, né? Isso aqui é até legal porque o Python ele tem umas coisas muito simples de sacar e umas que você tem que ir testando. Justamente por isso o uso do terminal. Esse é mais um tutorial para incentivar você a usar o terminal quando você tiver dúvidas do que realmente mostrar os potenciais do terminal. Se falso, print válido, vamos ver. Esse statement deveria ser falso, mas uma tupla de falsos é válido. Interessante. Se for uma tupla sozinha, mas ainda assim uma tupla, não um elemento. Bom, então uma tupla sozinha, não, mas uma tupla com dois falsos é inválida. Bom, a gente poderia mudar a nossa função, então, para obedecer essa lógica que a gente escreveu, ó, reescrever essa função, mas simplesmente trocar a forma como ele retorna os elementos, tá? Mas qual que é o problema aqui? O problema aqui... Bom, o legal é que uma tupla sozinha é de boa. Então seria legal eu retornar, em vez de retornar dois valores separados por vírgula, retornar uma tupla que contém dois valores. Porque perceba que isso aqui é um elemento sozinho, né? Então deixa eu cagar essa construção dessa função de novo, ó. E aqui, ó, eu vou retornar uma tupla. E se não, eu vou retornar uma tupla também, só que é uma tupla de um elemento, mas ambos são uma tupla. Então, vai ser de alguma forma consistente, certo? Eu não chequei com none, né? Eu acho que eu tinha checado com falso, mas com none também funciona. Então agora, talvez a gente consiga usar a mesma lógica que a gente estava pensando ali em cima, ou seja, essa aqui é uma solução inválida, né? Ou seja, A4 ser igual a 4 é inválido. Esse print deveria não ser lido. E beleza, legal, ó. Então agora a gente conseguiu criar uma função de Bhaskara e inclusive fazer com que essa função retorne variáveis que a gente consiga trabalhar, certo? E isso é uma parada muito interessante da gente fazer e eu te incentivo a sempre que tiver alguma dúvida usar o terminal para testar a lógica das coisas, fechou? E só lembrando, né, 1 é considerado true, certo? 1 é considerado true e quaisquer outros valores que você pensar são true, ou seja, vamos escrever a palavra válido aqui, ó, como V. Só para eu ficar printando no terminal, ó. Qualquer outro número, tipo um float, ele também é válido, ó, ele retorna alguma coisa. Números negativos também, tá? Opa. V, né? Números negativos também retornam. Agora, 0 não retorna, né? Então, 0 é o meu falso, é o meu none, né? Então, 0 não retorna, none não retorna, falso não retorna, certo? E, por enquanto, esses são os que eu lembro, tá? Pode ter alguma coisa que não retorne, mas, enfim, eles são meio que equivalentes, tá? Ou seja, naquela função, se a gente chamasse de 0 o nosso output, se a gente chamasse de none ou de falso, claro, cada um deles seria uma variável diferente, né? O 0 é um inteiro, um número, o falso é um booleano, inclusive você pode checar escrevendo o booleano de falso é falso, o booleano de 0 é falso, ó. O booleano de -1 é verdadeiro. Então você pode checar o booleano das coisas, o true ou false das coisas, com essa função também, né? Mas essas são as principais aqui que você vai usar como falso, né? E verdadeiro é muito comum usar if 1, né? Que é verdadeiro.
Mas ou qualquer outro número que você quiser, né? E isso é uma forma interessante de checar, como a gente tinha colocado a lógica ali em cima, checar se a sua função, a sua operação retorna algo válido, né? Então, if válido, né? Basicamente a gente está querendo dizer. Só lembrando que talvez na sua operação 0 seja um número válido, né? Se você está fazendo uma operação que você quer aceitar que seja retornado 0, essa lógica aqui, por exemplo, daria errado, né? Se você tem uma função que te dá um certo valor, por exemplo, e aqui fica a título de curiosidade, mas é legal para treinar, né? Fazer algumas outras funções que retornam coisas e ver se a lógica fecha, fazendo testes sucessivamente, né? Se você tem uma função que checa se a divisão de um número por 2, ou o resto da divisão do número por 2 dá 0, ou seja, se esse número é par, né? E se esse número par retorna 0, se esse número resto com 2 não retorna 0, diferente de 0, então eu retornaria 1, vamos supor. Ou seja, se o número é par, retorne 0. Se o número é ímpar, retorne 1. E eu também quero fazer um outro if. Se o número for negativo, retorne nada. Beleza? E agora que vem a sacada, ó. Se eu quero utilizar essa minha operação e checar se eu estou obtendo resultados numéricos, ou seja, a ideia é isso aqui, né, quero checar se o resultado de função de A é um número, certo? Aqui, nesse caso, se você quer checar essa condição, não basta você escrever if função A, certo? Porque o 0 seria falso, né? Então, vamos supor que eu coloque um número par aqui. Então, o meu A ele é igual a 2, por exemplo. Esse número par faz a minha função retornar um número, que é o número 0. Mas o número 0 é falso. E aí eu não printaria, resultado é um número. Não printaria, certo? Já o 1, por sua vez, que é um ímpar, retornaria o 1 que printaria, né? Então, basicamente, num geral, o que a gente vai estar fazendo é funções desse tipo mesmo, com operações de subtração, produto, tudo mais, usando raízes, quadrados, dessa forma. E a gente vai, partindo do Bhaskara, acho interessante já começar a criar imagens, beleza? Com o Python. E para isso a gente vai precisar instalar pacotes. E aí no nosso tutorial próximo eu vou passar isso em detalhes, fechou?